Origem polonesa no Brasil. Uma prévia. Por ser eu, um descendente de poloneses de pais, avós, bisavós e tataravós, às vezes me pergunto sobre a minha descendência, assim como as pessoas muitas vezes me perguntam sobre a origem. Assim fiz um pequeno resumo, para saber um pouco sobre nossa origem. Conversando com pessoas, lendo, pesquisando, procurando saber algo a mais sobre nós mesmos. Em seu país de origem, Polônia, havia uma complicada situação econômica onde enfrentavam graves problemas em relação à qualidade de vida. O índice de desemprego era alto e a Polônia não tinha indústrias para absorver sua população devidamente, com dificuldades também para ocupar as lavouras. A alternativa que os atraiu os poloneses foi a imigração. O Brasil facilitava a presença de estrangeiros e pela grande investida que realizava no momento justamente com o intuito de atrair estrangeiros. Os poloneses fizeram parte dos diversos grupos de imigrantes que chegaram ao Brasil, embora em quantidade muito menor do que algumas nacionalidades, como os italianos, os portugueses e os alemães. Calcula-se que em 1869 e 1920, aproximadamente 60 mil polacos estabeleceram-se em terras brasileiras, principalmente na província do Paraná. Existem estudos entre os anos de 1940 até os dias atuais, que evidenciam os identificando os maiores períodos do fluxo, os lugares de origem dessas famílias e a representação cartográfica deste processo. Sabemos que a migração é o movimento da população no e pelo espaço, através das transformações econômicas, políticas e sociais, que ocorrem em diferentes lugares. Esse processo se desenvolve em um contexto social historicamente determinado, e as razões podem ser as mais variadas. Envolvem pessoas de diferentes classes sociais, as quais deixam os lugares onde nasceram e se inserem em outros mais propícios. Como das principais características dos descendentes poloneses migraram por razões econômicas, culturais e sociais. Muitas destas etnias que vivem hoje como no Paraná, como exemplo, em Pato Branco alguns, em Santa Catarina muitos se expandiram a vários lugares. Neste objetivo de compreender a concepção de migração, muitos desses detalhamentos de migração usam a metodologia adotada por Rocher, 1969, e Vachowicz, 1987, que utilizam os registros de casamentos, identificando homens e mulheres, local de nascimento dos descendentes, através da grafia do sobrenome e das anotações existentes em cada registro. Isso significa que os dados que apresentam são uma aproximação da quantidade de pessoas que migraram por ano, dentro do período de 1944 a 1980. Após esse ano há uma diminuição da quantidade de migrantes. A partir do número de casamentos, deduzimos o aumento ou diminuição da migração em cada período. Também se deduz que os descendentes poloneses que tiveram também proveniência do Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina e Paraná. Alguns dos fatores de fluxos migratórios foram caracterizados por estagnação em áreas rurais. Mudanças em áreas rurais geram um grande fluxo de migração interna. De maneira geral, a migração é um processo social cuja unidade principal não é o indivíduo, mas o grupo. As pessoas migram em busca de trabalho, da propriedade privada da terra, de condições para estudar, de assistência médica, por conflitos políticos e religiosos. Assim, os principais fatores de atração de migrantes para as cidades industrializadas ou em áreas pouco povoadas, geralmente, são constituídos pelos laços sociais, que decorrem de uma situação de classe comum, entre os migrantes mais antigos e os mais recentes. As famílias que migraram primeiro, ao conseguir se instalar e abrir seus próprios negócios, melhorando a renda e as condições de vida, acabaram influenciando na migração de outras pessoas conhecidas, parentes ou amigos. Muitos migraram ao sudoeste do Paraná e a esses lugares devido à fertilidade do solo, também comercializados por preços baixos e pelo grande incentivo do governo de Getúlio Vargas com o projeto Marcha para o Oeste. A formação inicial de Pato Branco como núcleo de povoamento aconteceu em 1918, logo após a conclusão da Guerra do Contestado, quando se cria a colônia Bom Retiro para alojar famílias que habitavam as terras que passariam a pertencer ao estado de Santa Catarina. Foi emancipado em 1951, fato este que intensificou a migração gaúcha e catarinense.
Muitos descendentes de poloneses, italianos e alemães, que colonizaram Pato Branco, à procura de terras, motivados pela fertilidade do solo e pelas propagandas governamentais, trouxeram consigo suas diferentes características culturais, as quais, atualmente são visíveis não somente no município estudado, mas em todo o sudoeste paranaense. A primeira fase ocorre entre 1944 e 1953, na qual há um aumento na quantidade de registros de casamento dos descendentes de poloneses em Pato Branco. A média anual foi de 42 casamentos, porém, oscila bastante em todo o período. Já a segunda fase acontece do ano de 1954 a 1961, com certa regularidade, com a média de 42,6 casamentos por ano. A terceira fase começa em 1962 e vai até 1980 com diminuição na quantidade de registros, sendo a média anual de 24 casamentos. Isso ocorreu porque, provavelmente, diminuiu a migração de adultos e os nascidos em Pato Branco podem ter casado depois de 1980. Dessa forma, deduzimos que o período mais intenso da migração para Pato Branco foi entre 1940 e 1961, os quais foram ratificados através das entrevistas realizadas com alguns descendentes, porém, não poderão ser apresentadas nesse diálogo. Em relação à quantidade de migrantes descendentes de poloneses provenientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que casaram nesse município, obtemos os seguintes resultados. Municípios gaúchos que se destacaram na migração, entre 1944 a 1980, foram os seguintes: Erechim, 149 pessoas, Getúlio Vargas, 37, Passo Fundo, 23, Lagoa Vermelha, 14, Severianos de Almeida, 17, Marcelino Ramos, 15, e Campo Novo, 10. Já os municípios catarinenses foram os seguintes: Canoinhas, 39, Porto União, 26, Itaiópolis, 24, Orleans, 21, e Florianópolis, 8. Os municípios paranaenses que se destacaram foram Malete, 24, Cruz Machado, 22, Palmas, 18, Paulo Frontin e União da Vitória, 17 cada. Por meio de todo esse processo de coleta de dados, podemos concluir, como citamos anteriormente, os períodos de maiores fluxos migratórios, a aproximação da quantidade de descendentes que se instalaram no município. Além disso, conseguimos identificar quais os municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que tiveram a maior quantidade de descendentes de poloneses que se alojaram em Pato Branco. Com essas informações, foi possível sistematizar e elaborar mapas temáticos referentes a esses municípios que tiveram significativo destaque. Os municípios do Rio Grande do Sul que se destacam no envio de migrantes até 1980. Observando-o, fica evidente que a maioria dos migrantes gaúchos descendentes de poloneses que se instalaram no município de Pato Branco, Paraná, a partir de 1940, são procedentes de Erechim, ou seja, 56%. Em seguida, destaca-se o município de Getúlio Vargas, com 14% dos migrantes. Passo Fundo representa 9% das pessoas que vieram para Pato Branco, Severianos de Almeida 7%, Lagoa Vermelha e Marcelino Ramos são originários de 5% cada, do fluxo migratório. Por fim, Campo Novo contribuiu com 4% na procedência dos migrantes dessa mesma etnia. Segundo Rocher, 1969, a colônia Erechim foi a mais desenvolvida do estado do Rio Grande do Sul. Em 1950, constituía um dos municípios rurais com maior densidade populacional, mesmo com os desmembramentos territoriais de Getúlio Vargas, em 1934 e Marcelino Ramos, em 1943, sendo considerado um exemplo de grande impulso demográfico que ocorreu com a colonização. Isso nos leva a compreender que a expressiva densidade populacional foi um dos motivos que impulsionou a migração. Os municípios de Santa Catarina, que tiveram destaque na migração dos descendentes de poloneses para Pato Branco, Paraná, no período de 1944 a 1980. É incontestável que a maioria dos migrantes descendentes de poloneses são provenientes do município de Canoinhas, com 33%. O segundo município que tem destaque é Porto União, representando 22% do fluxo.
Já os municípios de Itaiópolis, 20% e Orleans possuem 17%. Por fim, Florianópolis contribuiu com apenas 8% desse contingente migratório. Assim, podemos observar que 25% dos casados que se instalaram no município vieram de Malete. Em seguida, o município de Cruz Machado se destaca, com 22% da migração dos descendentes de poloneses para Pato Branco no período destacado. O município de Palmas tem 19% de descendentes poloneses que migraram. Já Paulo Frontin e União da Vitória destacam-se, cada um com 17% dos casamentos. Desse modo, podemos compreender a espacialização do fluxo migratório dos municípios gaúchos, catarinenses e paranaenses para o município de Pato Branco. Dentre o período de 1944 a 1980, há também de outros estados brasileiros, que tiveram participação nesse processo, embora que de forma menos expressiva. Através da coleta de dados de migração do IBGE, 2000, os estados que se destacaram na migração para o município de Pato Branco, está comprovado, novamente, que a maior parte da migração é proveniente do Rio Grande do Sul, 55%. A maioria descendentes de alemães, poloneses e italianos, como demonstrara Wachowiecz, 1987, que tiveram uma grande influência na cultura do município, reproduzindo suas identidades de origem e deixando marcas na cultura e na economia, visíveis no sudoeste do Paraná. O estado de Santa Catarina também teve um significativo destaque nesse fluxo migratório, com 42%. Já São Paulo, Minas Gerais e Bahia tiveram uma pequena quantidade de migrantes para esse município, 2%, 0,8% e 0,2%, respectivamente. Dessa forma, comprova-se mais uma vez a grande quantidade de migrantes gaúchos e catarinenses que se instalaram em Pato Branco, por causa do fracionamento das propriedades rurais e os incentivos do governo para que houvesse a ocupação das terras no sudoeste paranaense a partir de 1940. Em resumo, a migração é um movimento de grupos ou indivíduos no e pelo espaço, à procura de um lugar para viver em condições melhores, por meio das transformações econômicas, políticas e sociais que ocorrem em diferentes lugares, contribuindo, dessa forma, para o aceleramento dos processos de mudanças no município. Verificamos que a maioria das famílias migrantes, descendentes de poloneses, tiveram proveniência principalmente dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com maior impulso migratório dentre 1944 e 1961, e em menor quantidade vindos de outros municípios do Paraná. Todos esses descendentes migraram motivados por fatores econômicos e pela influência de conhecidos, além de incentivos governamentais. A partir desse período os contingentes migratórios dos paranaenses aumentaram, porque as famílias começaram a ter filhos nascidos neste estado. Os filhos desses migrantes acabaram se casando no município e também constituindo suas famílias. O município que mais se destacou do Rio Grande do Sul foi Erechim, pois era a colônia mais desenvolvida do estado naquele período. Em relação a Santa Catarina, os descendentes têm proveniência, principalmente de Canoinhas. Alguns municípios paranaenses também se destacam como Malete, pela grande quantidade de migrantes descendentes de poloneses que se instalaram em Pato Branco, além de outros estados brasileiros, porém, de forma menos expressiva. Deste modo, os migrantes, não apenas descendentes de poloneses, mas também italianos e alemães, implementaram suas diferentes culturas no sudoeste, modificando e moldando o território na sua reprodução econômica, social e cultural, as quais, algumas são mantidas nos dias atuais, como observamos claramente.